Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, e a dificuldade que o empresário tem em contratar gente qualificada e até gente sem tanta qualificação. Esse é o nosso assunto hoje. Como inverter este quadro? Qual é o caminho? O caminho é complexo. Eu diria que começa pela melhoria de toda a educação formal, né? A questão do ensino fundamental no país inteiro é extremamente grave. Fundamental, que se transporta para o ensino médio, que se transporta para o ensino superior e que termina lá no doutorado. Nós temos em Santa Catarina um ensino razoável, se comparado com o Brasil, mas se colocar o Brasil no contexto mundial, a nossa educação... É uma tragédia. É uma tragédia. No levantamento do PISA, entre 57 países, o Brasil ficou em 52º, 53º. Quer dizer, então a nossa educação geral e propedêutica é bastante deficitária, né? E no momento que as pessoas começam a ter dificuldade, por exemplo, o Senai tem recebido candidatos aprendizes que estão no ensino fundamental que ainda são analfabetos. E se você transferir a questão da alfabetização, da escolaridade para a alfabetização, você vai ver que o problema se agrava. Você tem 6% da população de 15 a 64 anos com nível de ensino fundamental que são analfabetos. E tem 1%, por incrível que pareça, com ensino superior que também são analfabetos funcionais. Quer dizer, mal sabe escrever o nome. Então, uma das questões é melhorar todo o nível de ensino. A questão da universalização da educação já foi, de certa forma, resolvida, do ensino fundamental, mas o nível não. É a qualificação, né? A outra coisa é que as próprias empresas precisam incentivar seus trabalhadores, seus colaboradores, seus funcionários a participar de programas de treinamento. Sim. E muitas empresas gostariam que seus empregados fossem fazer curso de qualificação além do horário de trabalho. E não se dispõe, por exemplo, a liberar durante o horário de trabalho para que ele vá fazer um curso de qualificação. Isso está mudando um pouco. Por exemplo, vou te citar um caso que é crítico, que é a construção civil. Construção civil, antigamente, nós temos unidades móveis, você colocava a unidade móvel embaixo de uma obra, não descia ninguém para fazer um curso gratuito de qualificação. Até que os patrões, digamos, a classe patronal, passou a liberar esses funcionários durante o tempo de expediente e incentivar e ajudar, inclusive, o pagamento na Claro que é bonito isso. E melhorar a questão da renda dele pela qualificação. Quer dizer, são uma série de medidas. É um lado humano também, né? Claro que é bonito, é bacana. Ah, mas eu trabalhava das 7 às 8 da noite, e aí durante a noite eu me qualificar e tal. Mas perde-se o lado familiar, o repouso, o lazer e tal, né? Eu me lembro aqui, o teu antecessor, o Wesley Brise, me contou uma história aqui uma vez, que no estabelecimento comercial dele, ele ofereceu o curso de línguas, de inglês, espanhol, enfim, e dizendo que parece que 30 começaram e só 2 finalizaram. Quer dizer, eu não sei exatamente se era no contraturno, se era à noite, enfim, no horário de folga e tal, mas essa questão que o senhor levanta é muito importante. Mas num setor onde a rotatividade é enorme, é muito mais difícil o empresário fazer isso. Claro, ele investe em alguém que de repente não está mais consigo. Né? Então realmente, delicado, né? é muito mais simples para um setor que você acaba tendo uma rotatividade menor. O senhor havia pedido a palavra agora há pouco? Não fui eu. Pois não. É uma opinião particular minha, né, mas eu vejo que um dos problemas da educação nossa está a questão do EJA. O aluno, ele se vê na seguinte situação. Se ele não continuar o estudo, ele tem uma oportunidade depois de recuperar isso no EJA. Então nós temos um problema... EJA é educação de jovens e adultos, é isso? Né? Isso. Então o que acontece? Ele não termina o ensino fundamental, ele não dá continuidade, sai, depois ele vem fazer o EJA e vai fazer essa recuperação. Isso desestimula a participação dele em sala de aula. Nós temos então um problema de qualidade da educação formal, da educação fundamental, que reflete daí nas nossas atividades. Nós recebemos aí a pessoa, né, na educação profissional
Com despreparado. Quer dizer, deficiências, ele tem o canudo, mas não tem conhecimento. com deficiências. Posso acrescentar um outro problema assemelhado a esse? Para que tipo de ocupação prepara o ensino médio brasileiro, na maioria dos casos? Conhecimento geral, conhecimento quando muito, para fazer um vestibular ou para fazer o Enem. Mas não profissionaliza, com raras exceções que acontecem no Senai, acontece nos institutos federais, mas a grande maioria dos jovens que fazem o ensino médio sai absolutamente sem nenhuma qualificação. Mas o senhor acha que deveria ter uma vocação, né, um aspecto já vocacionado? Eu acho que em grande parte devia. Tanto é que o Senai tem um programa de ensino médio articulado com a educação profissional e o mas é uma questão jovem, né? Isso, Renato, mas é onde ele começa a despertar. Ele pode até, futuramente, assim que ele conclui o ensino médio, ele pode até, depois de 2 anos ou 3 anos, não continuar naquela atividade, mas com certeza será o passo inicial para ele se inserir no mercado de trabalho, né? E poder galgar outros níveis de conhecimento. Então, os cursos integrados que os institutos federais do país inteiro têm, que é uma das prioridades que são colocadas pelos institutos federais, 50% das vagas devem ser em cursos de nível médio, cursos técnicos, preferencialmente de maneira integrada. Esses cursos integrados fazem com que o estudante, além de fazer o ensino médio, tem a parte de profissionalização. E aí é que está um dos atrativos, né, Arruda, para exatamente a gente suprir esse problema de evasão escolar. Porque isso traz conhecimentos práticos junto do conhecimento teórico dele. E isso é uma das maneiras que a gente coloca, né, dos cursos que nós temos hoje de integrado, o índice de evasão escolar é bem mais baixo do que um outro curso convencional. E isso, sem dúvida, é uma das ferramentas, né, para manter o aluno na escola e concluir o curso, tanto o ensino médio quanto o curso técnico. Mas se ele já é um adulto, né, ele passou por essa fase do ensino fundamental do ensino médio, ele pode fazer um ProEja, que é educação de jovens e adultos articulado junto com um curso de profissionalização, que também que busca exatamente a elevação da escolaridade, que é um dos programas que a gente tem também, de atender esses estudantes que já têm uma idade maior, para dar para eles o ensino fundamental e também uma profissionalização. Uhum. A legislação, ela precisa ser revista também, porque eu já escutei o seguinte, mas é o seguinte, aí o trabalhador ele já está pensando no seguro-desemprego, porque ele fica... Quanto tempo ele precisa trabalhar para ganhar o seguro-desemprego? 3 meses? 6 ou 3? Ele fica 6, né? 6. Ele fica ganhando benefício 6 meses, isso, né? Mas para ter direito ao benefício ele precisa trabalhar o quê? 3 meses? 6 meses. 6 meses também. Meses, quer dizer, a legislação ela precisa ser revista no entendimento dos senhores ou não? Eu acredito que nem a questão assim do contratado, que você sabe que aquele funcionário de repente vai ficar com você durante muito tempo, né? Mas tem que ser revista com certeza devido à nossa sazonalidade. Realmente você imaginar que você vai ter um período curto com uma grande quantidade de funcionários, né? E o custo que você tem para admitir e depois demitir acaba que é realmente muito oneroso. Agora, deve ser tratado. Eu acho que cada segmento tem as suas exceções, então acho que deveria ser realmente revisto uma série de coisas, sim, não tenha dúvida. O senhor acredita também que há uma necessidade de revisão? Eu acho que é um incentivo grande para que as pessoas, principalmente aquelas menos qualificadas, fiquem gozando desse seguro-desemprego, da mesma forma com a Bolsa Família, da mesma forma que, por exemplo, um dos problemas que tem de cumprir a legislação hoje, pelo menos no setor industrial, é a lei do aprendiz e a lei do estágio? Do deficiente. A legislação estipula um certo número de deficientes. Sim, a cada 100, uma empresa a cada 100 funcionários, né, precisa ter um... Tem uma cota de 5%. Sim. 5%. Então, o que acontece? Primeiro que não existe uma cota suficiente de pessoas portadoras de necessidades especiais para trabalhar. Segundo que aquelas que têm alguma deficiência, eles têm uma subvenção do governo que é mais ou menos equivalente ao salário que ele ganharia trabalhando. Então essas pessoas não têm estímulo, né? Estímulo para procurar um trabalho. Quer dizer, é um jogo de faz de conta, né?
Por outro lado também, essas questões, elas despertam também para os próprios setores eles se prepararem para isso, para atender esse público, né? Eu vejo que no momento que uma pessoa, ela perde o emprego, deixa o emprego por uma série de fatores, né? Ela tem aí uma questão realmente de consciência, né? Se ela visa a melhoria da qualidade de vida e se ela passou por um processo de educação que mostra para ela que a qualificação é importante, ela vai aproveitar esse tempo, ela deve aproveitar esse tempo exatamente para poder fazer uma qualificação profissional. O espírito da lei era O esse. espírito da lei é esse, né? Então, o que acontece é que talvez muitos não estejam maduros exatamente para entender dessa maneira, né? Porque é claro que as pessoas podem perder o emprego por uma série de fatores, né? Talvez a modificação positiva na lei seria que aquelas pessoas que tivessem seguro-desemprego tivessem a obrigação também de fazer uma qualificação. Existe já essa lei, dessa Pois forma, é, só mas que não é não é cumprida. cumprida. mas Esse é que é o problema. É o país do faz de conta, né? Não é cumprida e as pessoas não, quer dizer, não existe uma articulação, na verdade, né? Falta uma articulação entre o poder público nesse sentido e a execução das políticas de educação profissional. E a outra coisa é utilizar melhor os recursos do FAT exatamente para subvencionar cursos de qualificação Agora, profissional. isso que o senhor traz, eu não sabia disso, então é importante isso. Quer dizer, então, que aquele que está gozando do seguro-desemprego, a lei prevê, Ele tem que fazer uma exige que ele qualificação. esteja se qualificando. Tem que fazer uma Quer dizer, quem é que qualificação. exige isso? O Ministério do Trabalho? Quem é que fiscaliza isso? Mas realmente, poucas pessoas sabem. Jamais viu? vai falar nisso. Tem uma manifestação do presidente do CODEFAT justamente indignado com isso, quer dizer, não barbaridade está isso, né? ocorrendo isso. É. Né? Bom, agora a gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.